Os vikings, com suas embarcações rápidas e táticas implacáveis, tornaram-se uma das forças mais temidas e fascinantes da Europa medieval. No entanto, por trás da imagem de guerreiros selvagens e saqueadores impiedosos, há uma história complexa de sobrevivência, cultura e religião que motivou essas invasões. Durante séculos, os vikings partiram de suas terras geladas no norte da Europa para saquear vilarejos, mosteiros e até cidades inteiras, espalhando o medo por onde passavam. Mas o que os impulsionava a se lançar em expedições tão destrutivas e, ao mesmo tempo, tão bem-sucedidas? Neste vídeo, vamos investigar os saques vikings, não apenas como ataques violentos, mas como um reflexo das condições sociais e religiosas da época. O que motivava esses guerreiros a atacar terras distantes, como eles viam suas próprias ações? Seriam esses saques simplesmente uma busca por riquezas ou havia algo mais profundo, como uma necessidade de honra, glória ou mesmo sobrevivência? O impacto dessas incursões foi profundo e alterou a história da Europa medieval de maneiras que ainda reverberam hoje. Vamos entender os fatores que alimentaram essas práticas, suas consequências e o legado que deixaram para as gerações futuras. Os vikings, oriundos das regiões escandinavas, começaram suas incursões no final do século VIII. O primeiro grande ataque registrado foi o saque de Lindisfarne, em 793 d.C., um mosteiro na costa norte da Inglaterra. Esse evento marcou o início de uma série de ataques a comunidades cristãs e centros de riqueza ao longo da Europa. Mas, o que motivava essas invasões? Embora muitos pensem que os vikings eram apenas saqueadores impulsivos, a realidade era muito mais complexa. A principal motivação para os vikings foi, em grande parte, a fome por riquezas e terras. A Escandinávia era uma região com recursos naturais limitados, e suas terras não eram ideais para a agricultura em larga escala. A escassez de terras férteis e a crescente população fizeram com que muitas famílias vikings buscassem novas terras e riquezas fora de suas fronteiras. Para os vikings, a guerra era uma forma de sobrevivência e ascensão social, onde a violência se entrelaçava com sua cultura de honra e prestígio. Além disso, as crenças religiosas dos vikings desempenhavam um papel importante. A mitologia nórdica, com suas figuras de deuses como Odin e Thor, valorizava a coragem e a busca pela glória eterna. Para os vikings, a morte em batalha não era uma tragédia, mas uma oportunidade de alcançar o Valhalla, o salão dos guerreiros, onde desfrutariam de um banquete eterno ao lado dos deuses. Assim, a guerra e os saques eram vistos como atos de honra divina, e o saque não era apenas uma busca por recursos materiais, mas também por reconhecimento e valor espiritual. Líderes como Ragnar Lothbrok e Ivar, o Dessossado, se tornaram lendas devido às suas incursões bem-sucedidas. Esses líderes eram conhecidos por sua habilidade em organizar e comandar ataques rápidos e precisos. Utilizando seus navios Drakkar, os vikings podiam viajar longas distâncias e realizar ataques de surpresa, surpreendendo cidades e mosteiros despreparados. Essa mobilidade, junto à feroz dedicação à luta e à honra, tornou os vikings uma força quase imbatível na Europa medieval. A intensidade dos ataques vikings não pode ser subestimada. O impacto imediato dessas incursões foi profundo, não só pelo número de ataques, mas pela velocidade e precisão com que foram executados. Durante o auge das invasões, entre os séculos 9 e 10, as forças vikings saquearam inúmeras cidades costeiras e áreas interiores da Europa. Os mosteiros, ricos em tesouros e desprovidos de defesas militares significativas, tornaram-se alvos frequentes. O saque de Lindisfarne foi apenas o começo de uma série de ataques a locais sagrados, que causaram grande pânico entre as populações locais e tiveram repercussões religiosas significativas. O número de ataques variou, mas durante o reinado de líderes como Ivar o Desossado e Lothbrok, as incursões passaram a ocorrer com uma frequência crescente. Estima-se que, no auge das invasões, os vikings chegaram a saquear até 30 cidades por ano, o que representa uma quantidade significativa de destruição. Mas o saque era apenas uma parte do processo. Após invadir e pilhar, muitos vikings se estabeleciam nas terras conquistadas, fundando novos reinos, como o Reino da Normandia na França e o Danelaw na Inglaterra, tornando o impacto das invasões ainda mais profundo. Os vikings também se destacavam pela sua capacidade de realizar ataques relâmpago,
muitas vezes atingindo suas vítimas antes que qualquer defesa fosse organizada. Utilizando navios longos e rápidos, conhecidos como dracar, eles podiam chegar rapidamente à costa, realizar o saque e se retirar antes que as forças locais tivessem tempo de reagir. Essa estratégia de mobilidade foi uma das principais razões pelas quais os vikings conseguiram manter sua intensidade de ataques por tanto tempo. A presença viking em terras conquistadas não se limitava à destruição. Eles foram colonizadores e governantes em muitas áreas, estabelecendo novas normas e leis. Em York, na Inglaterra, por exemplo, os vikings fundaram uma cidade próspera que, mais tarde, se tornaria um dos centros de comércio mais importantes da Europa. O Reino da Normandia, fundado por vikings na França, também se tornaria uma potência militar, influenciando eventos futuros como a Batalha de Hastings, onde os normandos descendentes diretos dos vikings conquistaram a Inglaterra em 1066. A visão dos vikings por outras culturas era, naturalmente, carregada de contrastes. Para os povos que sofriam as invasões como os ingleses, franceses e irlandeses, os vikings eram vistos como selvagens impiedosos, devastando terras, saques e destruindo mosteiros. As crônicas medievais, escritas principalmente por sacerdotes e monarcas cristãos, frequentemente descrevem os vikings como invasores de terras sagradas, atacando não apenas pelo ouro, mas pelo desrespeito ao cristianismo. As fontes contemporâneas, como as de Alfred o Grande, rei da Inglaterra, registram a luta dos povos invadidos contra os vikings, com um tom de desespero e indignação diante da brutalidade dos ataques. O sacrifício humano e a destruição das igrejas eram vistos como um ataque direto à fé cristã, algo incompreensível para os europeus da época. Por outro lado, os próprios vikings viam suas incursões de maneira muito diferente. Para eles, o saque e a guerra eram parte de sua cultura e religião. Odin, o deus da guerra e da sabedoria, era o principal patrono dos guerreiros, e a morte em batalha era considerada uma honra, uma oportunidade de alcançar o Valhalla, o paraíso dos guerreiros. Além disso, o viking acreditava que suas ações não eram apenas para enriquecer ou expandir suas terras, mas para cumprir uma missão divina, garantindo o favor de seus deuses. O saquear era uma forma de afirmar seu status e conseguir o reconhecimento por sua coragem. Para algumas culturas, no entanto, os vikings não eram apenas inimigos. Quando começaram a se estabelecer em regiões conquistadas, como na Normandia e na Rússia, a visão sobre eles começou a mudar. Em Constantinopla, por exemplo, os vikings passaram a ser mercenários altamente valorizados, conhecidos como guarda varangiana, sendo contratados como proteção pessoal para os imperadores bizantinos. Eles eram vistos como guerreiros excepcionais, e seu papel como mercenários trouxe uma nova perspectiva sobre suas habilidades. Dimés selvagens, passaram a ser admirados por sua destreza militar. Em outras partes do mundo, como na Rússia, os vikings conhecidos como Rus estabeleceram-se como líderes comerciais e militares. Eles fundaram cidades e reinos, como Novgorod, que serviram como importantes pontos de troca entre o Oriente e o Ocidente, conectando o Império Bizantino, os povos eslavos e os nórdicos. A capacidade dos vikings de se adaptar e formar alianças em terras conquistadas reflete a complexidade da sua presença, que não se limitava à destruição, mas também à construção de novas culturas. Refletindo sobre a importância das incursões vikings, é claro que elas não foram apenas eventos de destruição. Elas desempenharam um papel significativo na configuração da Europa medieval, ajudando a moldar o futuro político e cultural de várias nações. Embora os vikings sejam frequentemente lembrados por seus saques, o impacto de sua presença foi mais profundo do que a simples violência. Sua cultura guerreira e a busca pela glória não se limitavam à pilhagem, mas também estavam ligadas à sua organização política e ao seu modo de vida. As invasões vikings trouxeram consigo uma integração cultural que, embora muitas vezes forçada, também contribuiu para o desenvolvimento de novos reinos e sociedades complexas. Por exemplo, a Normandia, uma região da França que foi estabelecida pelos vikings, tornou-se uma potência militar e política fundamental. Eventualmente, os descendentes dos vikings, conhecidos como normandos, teriam um papel decisivo na Batalha de Hastings, em 1066, quando conquistaram a Inglaterra. Essa mistura de cultura viking e francesa alterou permanentemente o curso da história inglesa,
mostrando como os vikings contribuíram para a formação de sociedades futuras. Em outra perspectiva, o impacto das incursões vikings na Rússia também não pode ser subestimado. Os vikings estabeleceram rotas comerciais importantes que conectavam o norte da Europa ao Império Bizantino e à Ásia Central. Isso não apenas estimulou o comércio de bens como peles, escravos e metais preciosos, mas também permitiu uma troca cultural significativa, ajudando na formação do Estado russo medieval. As incursões vikings também revelam algo sobre a natureza humana e como sociedades se adaptam a condições adversas. As terras escandinavas, com suas duras condições climáticas, forçaram os vikings a se tornarem navegadores e guerreiros extraordinários, buscando oportunidades além de suas fronteiras para garantir sua sobrevivência. Além disso, a religião nórdica, com seu foco em honra e destino, moldou a maneira como os vikings viam a vida e a morte, levando-os a buscar o que consideravam uma vida eterna nas batalhas que travavam. O saque, portanto, não era apenas uma forma de enriquecer, mas uma busca por significado e reconhecimento. Embora não possamos glorificar a violência, podemos aprender com o passado. O legado viking nos ensina sobre a complexidade das culturas e como poder, honra e sobrevivência podem motivar ações que reverberam por gerações. Os vikings, ao integrar-se às terras que invadiram, ajudaram a moldar o futuro de diversas nações e deixaram uma marca indelével na história do mundo medieval. O que você pensa sobre as invasões vikings? Como podemos entender essas incursões no contexto histórico e cultural da época? Seriam os vikings meros saqueadores, ou agentes de transformação, cujas ações moldaram a história da Europa de maneira profunda? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, e compartilhe suas reflexões sobre os vikings, e o impacto que tiveram no mundo medieval. Se você gostou deste vídeo, e quer saber mais sobre os horrores e mistérios da antiguidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Estamos sempre explorando eventos históricos fascinantes que mudaram o curso da história, e queremos que você participe dessa jornada de descobertas. Compartilhe este vídeo com seus amigos, e ajude-nos a levar o conhecimento sobre as culturas antigas a um público cada vez maior. Fique ligado para mais vídeos, onde desvendamos os segredos dos tempos passados e refletimos sobre como esses eventos ainda ressoam no mundo de hoje. Até o próximo vídeo.